Bom, turma, bom dia, né? Essa é a nossa primeira aula com os conteúdos. Já passei para vocês como é a orientação. Vamos para a resolução dos exercícios, legal? Vamos trazer os conteúdos desse primeiro bloco, né? Tá aí o primeiro bloco: potências, propriedades das potências com expoentes naturais, expoente zero, potência de um número real com expoente inteiro e propriedades das potências com expoente inteiros, tá bom? Conteúdo que vai da página 23 até a página 31, tá legal? E temos os dois exercícios da página 27, algumas questões, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 11. E o exercício da página 31, a gente também aproveitou salteado algumas questões, 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 e 12. Lembrar desses exercícios devem serem copiados para o caderno, resolvido a lápis, tá legal? Então vamos lá. Observe então, é um conceito, potência é um conceito que vocês já trazem, né? Já é um conteúdo que vocês aprenderam desde o 6º ano. E o que é a potenciação? Potenciação nada mais é do que uma abreviação de fatores semelhantes dentro da multiplicação, tá? É uma operação matemática, uma das 6 operações matemáticas, né? Além das 4 fundamentais, inclui-se a potenciação e a radiciação. E elas entre si também tem a oposição delas, né? Ou seja, assim como a adição é o oposto da subtração, multiplicação da divisão, potenciação e radiciação são opostas entre si, tá legal? Então vamos aqui para os conceitos e vamos para a resolução desses quesitos, né? Aplicando a definição de potência, calcule o valor de quanto é 8 ao quadrado. Como é que eu poderia resolver 8 ao quadrado? 8 ao quadrado simplesmente eu posso resolver de duas maneiras, né? Eu posso lembrar que isso aqui é 8 vezes 8, né? E 8 vezes 8 é 64. Tranquilo? Então, conceito simples e que eu resolvo de uma forma bem prática, né? Bem fácil. Como é que eu posso resolver aqui, então? Quanto é menos 13 ao quadrado? Observe que toda vez que eu tiver uma base, né, negativa, é interessante que eu repita essa base negativa e aplique-se o jogo de sinais. Tá legal? Então, menos 13 multiplicado, esse pontinho, tá bom? Representando a multiplicação vezes menos 13. Aí dois conceitos que a gente pode pegar aí, ou relembrar, né? Base negativa, expoente par, o resultado vai ficar positivo, então eu faço o jogo de sinal, né? Menos com menos vai dar mais, vai dar o resultado positivo. Esse mais, tanto faz eu colocá-lo, quanto não, tá bom? Como resultado. Então eu vou optar aqui de não colocá-lo. Quanto é 13 ao quadrado? 13 vezes 13, não é 13 vezes 2, tá bom? A gente tem que quebrar essa ideia de que potência é base vezes expoente. Não é, é base vezes base. Então, 13 vezes 13, 169. Tá legal? Quanto é então aqui, ó, menos 7 elevado ao cubo. Menos 7 elevado ao cubo. Como é que eu posso resolver isso aí? Então, observe que a minha base é negativa, né? E ela se apresenta 3 vezes. Então, vai ser menos 7, 3 vezes. E aí a gente resolve. Menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7. Base negativa, expoente ímpar, o resultado vai ficar negativo. Por que vai ficar negativo? Porque se eu fizer o jogo de sinal, menos com menos dá mais com menos dá menos. Ou seja, eu tenho 3 sinais negativos. Tá legal? Então, 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Tá bom? Então, beleza, tá aí. O resultado negativo com a definição correta. Aí nós temos alguns outros conceitos aqui que se apresentam, né? Toda vez que o expoente for igual a 1, toda vez que o expoente for igual a 1, a minha potência já está resolvida. Ou seja, se eu tenho menos 0,9 elevado a 1, o resultado já é menos 0,9. Tá bom? Ela não precisa de solução, porque todo número que se apresenta dessa forma escrita, ela já é com potência 1. 5 elevado a 3, como é que eu posso resolver? 5 vezes 5 vezes 5, né? O resultado é positivo. Se a base é positiva, o resultado automaticamente já é positivo. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Tá legal? Vamos resolver desse lado aqui, ó. Eu tenho uma base negativa e decimal, né? Ou seja, como é que eu posso resolver isso aqui? Base negativa e decimal. Eu vou manter aqui então. Vamos lá.
menos 3,2 vezes menos 3,2, tá legal? Então como é que eu posso fazer aí? Jogo de sinal, menos com menos, ou então saber que a base é positiva ou é negativa, expoente é par, o resultado vai ficar positivo. Eu posso aqui, ó, solicitar, né, uma ajuda da calculadora para a gente agilizar aqui. 3,2 ao quadrado vai dar 10,24, resultado positivo. Ah, professor, eu optei de colocar o sinal de mais, tranquilo, vai estar correto também, tá bom? Vamos lá, e observe essa particularidade que tem aqui na letra G, tá legal? Eu tenho aqui menos 15 ao quadrado, só que esse menos 15 ele não está entre parênteses como está aqui na letra B, do menos 13 ao quadrado. Quando acontece isso, observe o seguinte, isso quer dizer que a expressão é negativa, ou seja, eu mantenho esse menos e repito apenas a base, porque quem está elevado ao quadrado aqui é o 15 e não o menos 15, tá bom? Então, nesse caso, o resultado final é negativo. E aí a gente multiplica, né? 15 ao quadrado, 15 vezes 15, 225. Então, fica uma resposta negativa, tá legal? Quando eu tenho fração, o que é que acontece? Pronto, quando eu tiver fração, eu vou resolver da mesma maneira. Eu vou repetir a base, né? A quantidade indicada pelo expoente, ou seja, nesse caso aqui, ó, vamos ter a base 5 vezes. Só resolvendo aqui, dá um pouquinho de trabalho. 3, 4, 5. Pronto, tá aí. Ah, professor, se eu quiser resolver direto, preciso colocar a repetição? Não, não é uma obrigatoriedade de colocar essa repetição, tá legal? E aí como é que eu faço? Base negativa, expoente ímpar, resultado vai ficar negativo, tá bom? 2 à quinta potência, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, sobre 3 ao quadrado, à quinta potência, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. Tá legal? Então tá aí a nossa solução. Letra I, né? Menos 3 à quarta potência. A gente também pode resolver da mesma maneira. Menos 3, 4 vezes. Tá legal? E aí a gente aplicar o mesmo conceito, né? Base negativa, expoente par, o resultado vai ficar positivo. Então fazer jogo sinal. Menos com menos, mais, com menos, menos, com menos, mais. Lembrando que são os 4 sinais. Tá bom? 3 à quarta potência. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Beleza? Show? Primeira questão resolvida, né? Vamos para a segunda. Esse primeiro exercício é composto por até o 11º, mas se não me engano ele só tem 8 questões, tá? Selecionadas. Vamos para o número 3, né? Que é o segundo quesito na sequência, mais número 3 na organização. Diz o seguinte, dada a expressão menos 2 ao cubo, mais menos 3 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 2 à quinta potência. Calcula o valor numérico dessa expressão. Bom, eu posso calcular separadamente todas essas expressões, tá legal? Então vou optar de fazer isso. Eu vou inserir uma caixa de texto aqui e calcular separadamente, porque muitas vezes isso vai me facilitar o meu entendimento, vai facilitar demais a minha organização. Então vamos cá. Olha, observe aqui, ó, vamos calcular separadamente todas essas expressões aqui, tá legal? Ó, vamos calcular menos 2 ao cubo, vamos calcular separadamente menos 3 ao quadrado, tá bom? Vamos calcular tudo isso separadamente. Vamos calcular menos 1 ao quadrado e vamos calcular também menos 2 à quinta potência, tá bom? Ah, professor, eu já sei calcular direto. Pode ir direto tranquilamente, tá bom? Não necessita. Se você tem um modo mais prático de resolução, que é do seu entendimento, pode jogar duro. Vá para frente.
Quanto é menos 3 ao cubo? A gente entendeu que menos 3 ao cubo vai ficar menos 2, ou menos 2 ao cubo, né? Perdão. Vezes menos 2, vezes menos 2. Tá legal? Então, isso aqui vai me dar um resultado negativo. Menos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, menos 8. Quanto é menos 3 ao quadrado? Menos 3 ao quadrado. Então, vai ficar menos 3 vezes menos 3. E isso vai me dar o resultado. Menos com menos dá mais. 3 vezes 3 dá 9. Quanto é menos 1 ao quadrado? Menos 1 ao quadrado vai ficar, então, menos 1 vezes menos 1. Então, 1 vezes 1 dá 1. Então, menos com menos dá mais. Então, 1 ao quadrado ou menos 1 ao quadrado também vai dar o próprio menos 1. Esse menos 5 aqui, menos 2 elevado à quinta potência, a gente já resolveu aqui em cima, ó. Menos 2 à quinta potência, só que era menos 2 terços. No numerador deu menos 32. Então, já vou colocar aqui o resultado direto. Tá legal? Menos 32. Pronto. Pronto, já organizado. Vamos lá novamente. Eu vou copiar a minha expressão e vamos substituir os valores. Tá legal? Vou copiar aqui a minha expressão para cá. Tá bom? Já vou colocá-la já de vermelho para entender que já é parte da resposta. E vamos observar como é que eu resolvo a partir daqui. Quanto é menos 2 ao cubo? Menos 2 ao cubo eu achei que é menos 8 como resposta. Então, menos 8. Depois vem o que? Mais. Menos 3 ao quadrado. Quanto é menos 3 ao quadrado? 9. Tá bom? 9. Então, eu vou até colocar aqui o sinal de mais 9. Para eu garantir aqui, ó, o sinal assim, mais 9. Tá legal? Deixa assim. Menos. Quanto é menos 1 ao quadrado? Menos 1 ao quadrado é mais 1. Então, aqui vou colocar, ó, mais 1 dentro de parênteses. Que a gente vai precisar fazer o jogo de sinal disso aí. Menos. Sequência aqui, ó, esse menos, tá bom? Quanto é menos 2 à quinta potência? Eu encontrei que é menos 32. Então, coloco entre parênteses. Menos 32. Agora, eu preciso fazer o quê? Uma expressão numérica. Tá bom? Eu tenho que extrair todos os parênteses, fazendo o jogo do sinal com o que está anteriormente. O menos 8 não tem com quem. Agora eu tenho mais 9. Então, mais com mais dá mais e mantenho 9. Tenho menos com mais 1. Menos com mais vai dar menos 1. E eu tenho menos com menos 32. Então, menos com menos vai dar mais 32. Nessa situação aqui, eu posso fazer o seguinte. Eu posso somar os que são positivos e subtrair pelos que são negativos. Quais são os números positivos que eu tenho aqui? O 9 e o 32. Tá bom? Vou chamar aqui a calculadora. Ó. 9 e 32 são positivos. Daria 41. Quais são os números negativos? O 8, então vou tirar o 8 e também vou tirar o 1. Voltaria então para o número 32. Então, a minha resposta final é 32 positivo. Tá legal? Eu facilito eu fazer essa organização aqui antes, justamente para quê? Para que eu compreenda, tá? Eu compreenda que a minha resolução desse princípio aqui se tornaria mais fácil, tá legal? Se tornaria bem mais fácil eu fazendo dessa forma. Mesma coisa aqui, ó, quarto quesito, tá legal? Mesma coisa aqui, quarto quesito. Observe que eu tenho 1, 2, 3, 4 potências, né? E numa expressão numérica, a potenciação, e aí vamos cá, eu vou abrir aqui um novo documento só para eu explicar, né? Numa expressão, ou em uma expressão, né? Numérica, resolve-se, né? Vamos só entender aqui. Se a gente não tiver, né? Parênteses, colchetes, chaves, a gente segue a seguinte resolução. Primeiro, a gente resolve potências e raízes, tá bom? Ou potenciação e radiciação. Isso aqui é uma regra, tá bom? Não muda. Segundo caso, a gente resolve multiplicação e divisão e
em último caso, em terceiro caso, né, a gente resolve as adições e subtrações. Tá bom? Adição e subtração. Então, isso aqui é uma regra, tá? Isso aqui não muda. Se eu, professor, mas se eu tiver parênteses, colchetes e chaves, e aí então, primeiro também você vai resolver os parênteses, tá bom? Depois, assim, ó, na mesma ordem, vocês vão resolver os colchetes, tá legal? E por último, também se resolve as chaves, tá legal? Pronto, mantém-se essa sequência obrigatória, tá bom? Em qualquer expressão matemática. Vamos voltar para o documento. Bora lá então. Eu tenho aqui então 4 potenciações. Se você observar no meio das 4 potenciações, eu tenho uma subtração, uma divisão e uma outra subtração. Então eu tenho que ter esse cuidado aqui, diferente da primeira que eu só tinha adição e subtração. Tá legal? Então eu vou copiar esse arquivo aqui, só para facilitar. Vou jogar ele aqui, essa caixinha de texto. Opa, Ctrl Z. Deixa eu... Pronto. Vamos lá. A minha primeira expressão é qual? Menos 4. Deixa eu deletar isso aqui. A minha primeira expressão é essa, né? Menos 4 ou menos 2 à quarta potência. Pronto. Quanto é menos 2 à quarta potência? Aí eu vou já saber, né? Que é menos 2 4 vezes, né? 1, 2, 3, 4. Base negativa expoente ou base negativa expoente par, o resultado vai ficar positivo. 2 elevado a 4 vai dar 16. O próximo é menos, ou menos não, né? É 0,5 elevado ao quadrado. 0,5 ao quadrado. Como é que eu resolvo isso aqui? 0,5 ao quadrado. É 0,5 vezes 0,5. Tem muito segredo, né? 0,5 vezes 0,5. Número decimal eu tenho que ter um pouquinho de cuidado, tá legal, gente? Então, não vai dar para eu mostrar aqui muito com o número decimal, mas é uma multiplicação normal, tá bom? Lembrando que eu tenho que considerar as casas decimais, tá? Então, 0,5 vezes 0,5 vai me resultar em 0,25, que é um número menor do que 0,5, né? Então, tem que ter essa atençãozinha aqui depois. Vamos lá, próximo. Eu vou ter 0,1 elevado a 3, 0,1 elevado a 3, né? E vai me resultar em 0,1 3 vezes 0,1 vezes 0,1, tá bom? E aí eu tenho que ir 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1, só que eu tenho 3 casas decimais, então eu vou ter, ó, um resultado com 3 casas decimais. Pronto, isso calculando separadamente. E o último, a nossa última potência, menos 5 elevado a 3, né? Vai me resultar em menos 5 vezes menos 5 3 vezes. Pronto. O resultado vai ser negativo. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Tá legal? Vamos lá. Vamos, como é que a gente vai resolver então essa expressãozinha a partir de agora, tá bom? Vamos substituir os valores. Quanto foi que eu encontrei em 2 elevado a 4? 2 elevado a 4 eu encontrei que é mais 16, tá bom? Deixa eu colocar aqui já de vermelho, que é a nossa resposta. Pronto. Depois vem o que? Vem um menos. Quanto é 0,5 elevado ao quadrado? Eu encontrei que é 0,25. Tá bom? Dividido. Quanto é 0,1 ao cubo? Eu encontrei que é 0,001. Menos. Quanto é menos 5 elevado a 3? Eu encontrei que é menos 125.
que é que eu preciso fazer agora? Vamos resolver a divisão, porque, ó, segundo aqui, né, a ordem das resoluções, eu resolvi primeiro a potenciação, não tenho raiz, então não tenho parêntese. Aliás, eu tenho agora o parêntese, né? Tenho sim, já resolvi eu tenho que resolver esse parêntese, que é só para excluir mesmo os valores. Então vamos ver aqui. Mais 16 vai permanecer, mais 16 menos, quanto é 0,25 dividido por 0,01? Observe números decimais divididos entre eles, né? 001 vai dar 250. Opa, então um valorzinho um pouco alto, né? E aí eu tenho aqui menos 125. Menos com menos vai dar mais 125. Então a minha resposta eu tenho mais 16 menos 250 com mais 125. Eu tenho dois números positivos que somados são menores, né? A sua soma é menor do que a do número negativo. Consequentemente, então, vou ter um resultado negativo. Ou seja, 16 mais 125 menos 250. Resultado negativo menos 109. Tá legal? Às vezes pode acontecer de termos esse resultado negativado. Fica tranquilo, não é problema algum quanto a isso. Tá legal? Beleza? Vamos lá então. Quinta questão. Observe que nós temos aqui, né, na quinta questão, já resolvemos 3. Eu vou tentar ganhar tempo, tá legal? Para a gente conseguir resolver o máximo de questões. Nesse quinto quesito, eu não vou fazer como eu fiz nesse outro aqui, tá legal? Vamos tentar resolver direto, uma outra forma, e aí vocês podem optar de ver qual das maneiras é a que vocês compreendem melhor. Tá legal? Então, duas formas diferentes de resolução para a gente encontrar a nossa resposta. Eu vou colocar dentro da caixa de texto para conseguir organizar tudo direitinho. Tá legal? Vou colocar dentro da caixinha de texto, vai ficar tudo mais organizado. Pronto. Vamos lá, vamos ter essa caixa de texto. E vamos precisar, na verdade, de 3 caixinhas de texto para essa resolução aqui, né? Por que 3, professor? Vamos entender aqui, vamos observar. Ele diz o seguinte, para essa questão. Sabendo que x é igual a menos 2 à quarta potência dividido por 4 ao quadrado, menos 4 ao quadrado dividido por menos 2 ao cubo. E y é menos 1 ao cubo menos 1 à quinta potência vezes menos 1 à quarta potência mais menos 1 à sétima potência. Ele não quer saber o valor de x e y exclusivamente. Ele quer saber qual é o valor de x vezes y. Então vamos resolver aqui o valor de x. Tá legal? Vamos resolver o valor de x. Como é que eu faço então para encontrar o valor de x a partir daqui? X é igual, vamos resolver direto. Quanto é menos 2 à quarta potência? Base negativa, expoente par, resultado fica positivo. Então, beleza, professor. Eu já sei que aqui o meu resultado vai ser positivo. Quanto é 2 à quarta potência? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, beleza. Já resolvi que menos 2 à quarta potência é 16. Depois tem o quê? Tem uma divisão. Que tem aí na frente uma outra potência. 4 ao quadrado. Quanto é 4 ao quadrado? 4 vezes 4 é 16. Opa, beleza. Então, eu já tenho aqui mais 16 dividido por 16. Na frente eu tenho um menos. Quanto é 4 ao quadrado? 16 também. E aí eu tenho uma outra divisão e tem o seguinte. Base negativa, expoente ímpar, o resultado vai ficar negativo. Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vai dar um resultado negativo. Quanto é 2 ao cubo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Pronto. Resolvi as minhas potências. O que é que eu vou precisar resolver agora? Vamos resolver, né, a nossa expressão da seguinte forma. Eu tenho aqui, ó, uma divisão e tenho uma outra divisão aqui. E no meio delas eu tenho uma subtração. Eu tenho que resolver primeiro essas divisões. Tá legal? Então vai ficar aqui. X igual. Quanto é 16 dividido por 16? Vai dar mais 1. Aí esse menos aqui, ó, pertence ao 16. Então posso fazer jogo de sinal. Tá bom? Então aqui eu faço o jogo de sinal. Menos com menos, mais. Quanto é 16 dividido por 8?
dá 2. Então, x eu encontrei que é mais 1 com mais 2. Logo, x é igual a mais 3. Beleza? Encontrei o valor de x. Vamos agora encontrar o valor de y. Vamos lá, vamos encontrar aqui o valor de y. Expressãozinha y um pouco maior. Pronto. Vamos desmistificar agora o valor de y. Como é que eu faço aí? Vamos lá. Y vai ficar como? Observe que eu tenho aqui parênteses e colchetes. Então eu vou resolver os parênteses, né? Abre o colchete. Quanto é menos 1 ao cubo? Base negativa, expoente ímpar, o resultado vai ficar negativo. Então, menos 1. Aí depois eu tenho um outro menos. Tá legal? Menos 1 à quinta potência. Observe. Vou precisar usar um parênteses, né? Menos 1 à quinta potência. Base negativa, expoente ímpar, o resultado vai ficar negativo também. 1 à quinta potência vai dar 1. Ou seja, 1 elevado a qualquer número vai ser sempre 1. O que pode modificar é apenas o sinal. Menos 1 à quarta potência. Aí, base negativa, expoente ímpar, o resultado vai ficar positivo. 1 à quarta potência dá 1. Pronto. Fecha-se o colchete. E na frente tem mais menos 1 à sétima potência. O resultado vai ficar negativo, né? Porque o expoente lá é ímpar. Beleza. Observe que agora tem um monte de 1s, né? Alguns positivos, outros negativos. Como é que eu vou fazer para resolver isso aí, professor? Vamos analisar toda a questão, tá bom? Vamos verificar. Vamos precisar novamente do colchete e vamos verificar que eu tenho uma multiplicação aqui, ó. E essa multiplicação inclui esse menos 1 com esse menos 1. Só que eu tenho esse outro menos daqui. Então eu posso incluir os 3 sinais de uma vez só. Já esse primeiro menos 1, não. Ele está separado por uma subtração. Então ele não entra na conta agora. Mantenho ele aqui. Os outros eu tenho menos com menos dá mais com mais vai dar mais. Então, ó, mais 1 vezes 1 vai dar 1. Pronto. Fecha colchete. E aí lá fora eu tenho mais com menos 1. Mais com menos 1 vai dar menos 1. Se você observar, dentro do colchete eu tenho um positivo e um negativo. Esses valores são chamados de simétricos, são opostos, né? Eles são opostos. Isso que se eu for resolver, ele vai dar 0. E aí na frente eu tenho 0 menos 1, né? Quanto é 0 menos 1? 0 menos 1 é igual a menos 1. Pronto, já encontrei aqui o valor de y. E o que é que na verdade se pede a expressão? A expressão se pede x vezes y, né? A expressão aqui se pede x vezes y. Como é que eu posso fazer para resolver x vezes y? Basta simplesmente multiplicar, né, os valores aí apresentados. Quanto é que vale x? Vamos lá. X eu encontrei que vale mais 3. Multiplicado por y, que eu encontrei que vale menos 1. Mais com menos dá menos. 3 vezes 1 vai dar 3. Então a nossa resposta final é menos 3. Tá legal? Tudo organizado, ó. Cada cálculo separado, tá bom? O cálculo de x, o cálculo de y e o cálculo que ele solicita, que é x vezes y. Tá bom? Vamos para a sétima questão. 8h56 nesse momento. A gente tem tempo suficiente para resolver. Temos 1, 2, 3, 4 questões para concluir a aula de hoje. Vai ser rápido. Usando-se o sinal de igual ou diferente, você pode comparar as potências, né? Vamos comparar aqui as potências. Vamos então resolver essas potências aqui e a gente vai desmistificar se elas têm resoluções iguais ou resoluções diferentes. Vamos trazer aqui para cá a nossa resposta, né? E aí observar aqui, a primeira eu tenho menos 10 ao quadrado, né? Dessa forma. Com esse menos 10 ao quadrado, ele vai me dar um resultado positivo ou negativo? Vamos tentar direto aqui. Ele vai me dar um resultado positivo ou negativo, né? Se eu tenho menos 10 ao quadrado e o menos 10 está dentro do parênteses, isso significa o quê? Que a expressão toda é resolvida, né? Ou seja, menos 10, tá bom? É menos 10 vezes
menos 10. Tá legal? Vou resolver esse aqui assim. E aí o resultado, observe, menos com menos dá mais. Então vai dar 100 positivo. Tá legal? Já a outra, né, a minha outra expressão, que é menos 10 ao quadrado, e esse menos 10 não tem parêntese, tá legal? Menos 10 ao quadrado, observe que está organizado aí separando o que é pergunta de resposta. Se você observar, quem é negativo é a expressão, tá bom? E não toda a potência. Então, menos 10 vezes 10. E aí vai me dar o resultado negativo. Menos 100. Tá bom? Deixa eu só trazer para cá um pouquinho. Pronto, menos 100. Então, isso aqui me diz que a minha resposta é diferente, né? Então, totalmente diferente. Deixa eu copiar aqui já como resposta. Colocar aqui, ó, a nossa resolução, que é diferente. Beleza? Tranquilo. Então, a primeira eu já descobri que é diferente. A segunda, vamos lá. Menos 3 ao cubo e menos 3 ao cubo. Ah, professor, se a primeira deu igual ou deu diferente e tem a mesma organização, a segunda também certamente vai ser diferente. Nada disso, viu? A gente precisa resolver para a gente ter certeza do que a gente está garantindo. Tá legal? Então, já vou resolver direto, tá? Essa questão aqui. Quem tiver sem som na aula, viu? Tenta sair novamente e voltar. Se for todo mundo, deixa o recadinho aí que eu pauso a aula e a gente reinicia aqui. Tá bom? Mais alguém está com problema? Só deixa o recadinho aí que eu acompanho, tá? Deixa eu ver aqui. Então vamos lá, seguindo. Menos 3 ao cubo. Menos 3 ao cubo. Base negativa, expoente ímpar, o resultado vai ficar negativo. Já vou colocar a resposta direta. 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, observe que isso aqui eu encontrei como resposta menos 27. E essa outra, como é que eu faria aqui? Essa outra, como é que eu faria? Né? Tem um menos 3 ao cubo e observe que está fora do parêntese. Eu vou manter a expressão negativa e também vai me dar 27, porque 3 ao cubo vai dar 27. Então, observe que nessa situação aqui, ó, ambas as respostas me trazem o mesmo resultado, né? Ou seja, esses resultados aqui são iguais. Tá legal? São iguais. Vamos lá, vamos tentar ganhar tempo, tá? Nessa questão. Eu tenho, então, aqui, ó, menos 2 à sexta potência, né? Menos 2 à sexta potência. Observe que menos 2 à sexta potência vai me dar um resultado positivo, né? Porque o expoente é par. 2 à sexta potência, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então, se eu for resolver lá, vamos resolver essa primeira, vai me dar um resultado aqui, 64. Já essa outra, observe que a expressão está negativa e a base é positiva. O que é que eu tenho que resolver primeiro, professor? Eu resolvo primeiro a potência, tá bom? Nada de eu fazer jogo de sinal aqui desse menos com esse mais. Tá legal? Nada disso. Então, nessa situação aqui, o que é que eu resolvo? Mantenho o sinal de menos. Quanto é 2 elevado a 6? 2 elevado a 6 é 64. Ou é mais 64. Pronto. Agora sim, eu resolvi a potência, agora eu posso fazer jogo de sinal. Que é uma espécie de multiplicação. Menos com mais vai dar menos 64. Então, observe que os resultados aqui foram diferentes, né? Foram opostos. Diferentes. Quanto é? Observe agora uma questão semelhante, né? Na letra D. Questão semelhante aqui à da letra C. Onde eu tenho menos 7 ao cubo. Como é que eu resolvo isso aqui? Mantenho, resolvo primeiro a expressão. A potenciação. Então, esse menos inicial aqui é o que está fora do parênteses. Quanto é menos 7 ao cubo? Base negativa, expoente ímpar, o resultado fica negativo. 7 ao cubo, 343. E aí? Menos com menos vai dar mais 343. Pronto. E quanto é 7 ao cubo sozinho? Só o 7 ao cubo, sem sinais algum. Pronto. A gente vai resolver aqui que 7 ao cubo é igual a 343. Então, nesse caso, a solução, né, de ambas as questões são iguais. Beleza? Tudo organizado, ó,
na sequência, na frente, tá bom? Apesar de eu não ter criado caixa de texto, mas vocês podem identificar aqui, de preto é a questão inicial e de vermelho é a solução de cada uma. Beleza? Vamos seguir? Vamos lá. Penúltima questão, antepenúltima, né? Diz o seguinte, ó, um campeonato de tênis de mesa é disputado por 20 duplas que jogam entre si em jogo de ida e retorno, que é o jogo de volta. O número de jogos desse tipo de campeonato é dado pela expressão algébrica x² menos x, em que x representa o número de duplas. Quantos jogos tem esse campeonato? Poxa, eu tenho que interpretar a questão, mas já tem uma expressão aqui clara, né? Essa expressão aqui, ó, me traz já uma informação fundamental para o cálculo. Pronto. Ele diz o seguinte, que x² menos x vai ser a minha solução. E quanto é o valor de x? X representa o número de duplas. E quantas duplas tem, né, nesse campeonato? Tem 20. Então o que é que acontece aqui? Basta simplesmente eu substituir o x por 20. Ficando então 20² menos 20. X² menos x. Então 20² menos 20. Quanto é 20²? 20 vezes 20. Quanto é 20²? 20 vezes 20. Vai me resultar em 400. Menos 20. Então, resultado final, 380 partidas. Então, esse campeonato, né, seria uma solução. Esse campeonato tem 380 jogos. Ou teria, né, 380 jogos. Tá legal? Simples, fácil, rápido, direto, sem complicação alguma. Nona questão. A nona questão a gente vai resolver bem parecido aqui com a quinta, tá? Bem parecido com a quinta, ó. Ele pede, diz o seguinte, né? Sabendo que x tem toda essa expressãozinha, e aqui já se trata das propriedades, tá legal? E não simplesmente da resolução. Y tem esse valor, ele quer na verdade saber qual é o valor de x dividido por y. Eu já tinha até organizado aqui, né? Vamos calcular o valor de x, vamos calcular o valor de y e depois a gente vai calcular os valores separados, tá legal? Vamos lá então. Vamos para a nossa expressão. Vamos trazer aqui. Beleza? Quanto é então x igual 5² é que é elevado a 3 vezes 5³ dividido por 5² elevado a 4. Essa expressãozinha aqui, ela se trata na verdade de uma das propriedades da potenciação que chama potência de potência, tá bom? Potência de potência. O que é que acontece? Eu preciso resolver as potenciações sem precisar resolver todo o problema que está apresentado aí, tá? Não há essa necessidade de que eu resolva tudo minuciosamente. Eu vou fazer o seguinte, vamos resolver aqui para frente. E aí vocês vão verificar a resolução. Vamos lá, vou resolver dessa forma. X igual. Primeiro ponto, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, separado. X elevado ao quadrado que é elevado a 3. Eu tenho uma potência de potência, tá bom? Isso aqui vai me resultar que eu mantenho a base, tá bom? Eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Ou seja, eu vou elevar a 2, tá bom? Vou só isso, multiplicar os expoentes, vezes 3. Depois eu tenho uma multiplicação novamente. E aí eu tenho um outro parêntese que tem duas potências de base 5. 5 elevado a 3 dividido por 5². Isso aqui me remota ao quê? Ao quociente de potência de mesma base. Eu mantenho a base e subtraio os expoentes. 5 elevado a 3 menos 2. Tá bom? 3 menos 2. E aí ainda tem um expoente 4 aqui fora. Deixa ele lá para a gente resolver depois. Vamos seguir. Vamos voltar aqui novamente. 5 elevado a 2 vezes 3. Então eu já posso resolver esse expoente. 5 elevado a 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Então 5 elevado a 6. Vezes. Vou resolver o que está dentro desse parênteses aqui, ó. 5 elevado a 3 menos 2. Então 5 elevado a 3 menos 2 é 5
elevado a 1. E aí depois eu ainda tenho esse outro expoente 4. Pronto. O que é que eu faço novamente? Eu vou resolver isso aqui, ó. Quanto é 5 elevado a 1 que é elevado a 4? Se nessa primeira eu multipliquei os expoentes, aqui também vou multiplicar, né? A resolução é o mesmo procedimento. Então, eu vou manter o 5 elevado a 6, fique tranquilo, né? Vezes 5 elevado a 1 que é elevado a 4. 1 vezes 4 vai me dar 5 elevado a 4. E aí, o que é que eu faço? Eu tenho potências de mesma base, né? E entre elas tem uma multiplicação. Eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Então, vai ficar 5 elevado a 6 mais 4. Quanto é 5 elevado a 6 mais 4? 5 elevado a 6 mais 4 vai dar 10. Então, descobri que x é igual a 5 elevado a 10. Pronto. Aí está o valor de x. 5 elevado a 10. Quanto é 5 elevado a 10, professor? Não preciso resolver o valor final agora. Tá bom? Não preciso resolver o valor final. Vamos agora resolver o valor de y. Olha o valor de y aqui. Trazido também através dessa expressão. Eu tenho que entender toda a expressão primeiro. Eu tenho uma potência de potência, uma multiplicação de potência mesma base e outra potência de potência e depois uma divisão de potências aqui no meio. Então, tenho que saber essa sequência que eu devo resolver. Vamos lá. Y. Então, vamos resolver os parênteses. Eliminar primeiro os parênteses, né? 5 elevado a 9, que é elevado a 2. Então, vai ficar 5 elevado a 9 vezes 2. Isso aqui se trata de uma multiplicação de potência, tá bom? De uma potência de potência, aliás. Dividido por 5 elevado a 4 vezes elevado a 2. Observe que esses dois estão dentro do mesmo parênteses. Então, eu tenho que resolver eles primeiro. 5 elevado a 4. Se eles estão multiplicando, os expoentes se somam. Tá bom? Dessa forma. E aí sim que é elevado ao quadrado. Seguindo. Vamos lá. 5 elevado a 9. Então, eu já posso resolver aquele dali, ó. 5 elevado a 9, que é elevado a 2. Vai dar 5 elevado a 9 vezes 2, vai dar 18. Dividido por 5, dentro do parêntese, elevado a 4 mais 2, vai dar 5 elevado a 6. E ainda tem esse 2 cá fora ainda para resolver, que é também uma multiplicação, como eu fiz aqui, ó, do 9 vezes 2. Então, vou conservar 5 elevado a 18. Deixa eu colocar aqui o sinal de igual, que eu acabei esquecendo. Dividido por 5 elevado a 6 vezes 2, já vou direto. 5 elevado a 12. E aí eu tenho uma divisão de potência de mesma base, né? Eu conservo a base, que é o 5. Trabalho um pouco cansativo. Elevado a 18. E aí eu subtraio com menos 12. E eu já vou encontrar a resposta que y é igual a 5 elevado a 18 menos 12 vai dar 6. Pronto. Eu quero que no final aqui, eu quero saber qual o valor de x vezes y, ou x dividido por y. Quanto é x dividido por y? Vamos lá. Eu encontrei que x é quanto? É 5 elevado a 10. Dividido por y, eu encontrei que é 5 elevado a 6. E aí, como é que eu faço? Eu resolvo situações como essa. Mantenho a potência, né? Mantenho a base, na verdade, e subtraio os expoentes. 10 menos 6. Consequentemente, 5 elevado a 4. Ah, professor, e agora? Quanto é 5 elevado a 4? Se você quiser resolver, 5 elevado a 4, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, e vezes 5 daria 625. Tá legal? Mas não é necessário resolver todas as potências não, tá bom? Para finalizarmos, né, o nosso expoente zero. Nosso expoente zero. O que é que eu vou fazer com esse expoente zero? Tá bom? É o seguinte, toda vez que existir zero como um expoente em uma questão, isso significa que a resolução dessa potência é 1.
Tá legal? Toda vez que o expoente for 0, a resolução da potência é 1. Mas a gente tem que ter um cuidadozinho. Tá legal? Observem aqui, ó, vamos lá, passo a passo para vocês compreenderem. Menos 10 ou 10 elevado a 0. Pronto, aqui eu já sei que é 1. Beleza, 1 positivo. Tá bom? Nesse outro caso, menos 10 elevado a 0. Tá bom? Menos 10 elevado a 0. Também a potência aqui vai me resolver como resultado 1. Tá bom? Ou mais 1, tanto faz. Na letra C, observe, eu tenho uma resolução, né, da potência menos 10 dentro do parênteses. Também vai me trazer a resposta como mais 1. Já nessa letra D, se você for observar, eu tenho o menos da expressão. E aí eu resolveria. Quanto é? Menos 10 elevado a 0. Menos 10 elevado a 0 é mais 1. Pronto. E aí eu teria menos com mais, que me resultaria em menos. Tá bom? Então, fica fácil resolver todas as potências, né, de número 0. Quando 0 for, na verdade, nosso expoente, ele resume-se ao número 1 como resultado final. Tá legal? Eu vou pausar a aula para a gente ter um bate-papo, para a gente resolver o nosso primeiro exercício. Vai ficar o segundo exercício aqui. Não, Alisson, nessa expressão não, tá legal? Porque, queira ou não, a expressão aqui, ela participa da resolução. Eu também ficaria numa dúvida tremenda nessa questão, tá bom? Mas ela, de fato, é positiva. Tá bom? Então, eu vou pausar a aula, a gente vai para um bate-papo e aí eu vou explicar tudo para vocês como proceder. Beleza?